São 2 horas da manhã. O quarto tá mergulhado na escuridão, quebrada só pela luz fria e insistente do celular no criado mudo. Bruno tá deitado de barriga pra cima, olhos bem abertos, fixos no teto branco. Ele não dorme há 3 noites seguidas. Não é insônia comum. É culpa. Uma culpa pesada, antiga, que ele aprendeu a carregar como quem carrega uma mochila velha, tão acostumado ao peso que já nem lembra como é andar sem ela. 30 anos. Por fora, a vida parece organizada. Emprego estável, apartamento próprio, rotina previsível. Mas por dentro existe uma dívida que nenhum salário, nenhuma conquista consegue pagar. 3 anos atrás, numa briga que começou pequena e escalou sem controle, ele soltou palavras cortantes, palavras que não têm volta. O relacionamento terminou ali. A amizade com seu melhor amigo também. E o pior de tudo, ele nunca pediu desculpas. Não porque não sentisse remorso, mas porque o medo era maior que o arrependimento. Medo de enfrentar o estrago que ele mesmo causou. Ele respira fundo, fecha os olhos com força, e naquele espaço estreito entre o cansaço e o sono, o quarto simplesmente desaparece. De repente, ele está de pé num jardim simples ao amanhecer. A terra é seca e avermelhada, o ar morno toca o rosto. No centro do jardim, uma oliveira antiga, retorcida pelo tempo com folhas prateadas balançando suavemente. Sentado na sombra dela, sobre uma pedra lisa, um homem de sandálias gastas e túnica simples de linho. Nada de luz brilhante, nada de dramaticidade. Apenas um olhar que parece ter visto todos os séculos da humanidade. E ainda assim escolhe olhar para Bruno com atenção verdadeira e profunda. Bruno tá voz tensa, surpresa, levemente assustada. Onde? Onde eu estou? O homem levanta o rosto devagar, e o sorriso dele é o tipo de sorriso que faz você se sentir visto pela primeira vez na vida. Você está num lugar entre o que você foi e o que você ainda pode vir a ser. Bruno dá um passo para trás, o coração martelando. Quem é o senhor? Alguém que conhece muito bem o peso que você carrega há tanto tempo. Bruno olha para as próprias mãos. Estão vazias. Mesmo assim, o peito continua apertado, como se carregasse pedras invisíveis. Você sabe o que eu fiz? Sei das palavras que você disse, sei da dor que você causou, e sei também dos 3 longos anos em que você escolheu carregar isso sozinho, sem pedir perdão, sem se perdoar. Bruno sente os olhos ardendo. Ele não chora faz tempo, mas agora tá difícil de segurar. Eu não sei como consertar isso. Eles se sentam juntos na raiz larga da oliveira. A sombra fresca cobre os dois. O homem pega uma folha caída, gira entre os dedos e fala com uma calma que parece vir de outro mundo. Você tá confundindo perdão com indiferença. Perdoar não é dizer que o que aconteceu não importou. Não é apagar a dor. Perdoar é decidir conscientemente que o passado não vai mais ter poder para governar o seu presente. É soltar a corrente que você mesmo prendeu no próprio tornozelo. Bruno baixa a cabeça. Mas e as pessoas que eu machuquei? Eu não mereço o perdão delas. Talvez você não mereça. E isso não é algo que você pode decidir por elas. O que está inteiramente nas suas mãos, e só nas suas mãos, é o que você escolhe fazer a partir de agora. Bruno sente a voz embargada. Se eu me perdoar, não é como se eu estivesse dizendo que tá tudo bem o que eu fiz? Que eu me livrei fácil demais? O homem olha para ele com uma bondade tão firme que parece ferro envolvido em veludo. Não, é exatamente o contrário. É dizer, eu errei, eu reconheço a gravidade do que fiz, e eu escolho não destruir o resto da minha vida por causa daquele momento. Arrependimento que não gera mudança é apenas sofrimento e disfarçado de consciência. O céu começa a ganhar tons dourados no horizonte. O homem se levanta devagar e caminha alguns passos. Aponta para a longa sombra que a oliveira projeta no chão seco. Veja essa sombra. Ela existe porque a árvore existe. Se a árvore desaparecer, a sombra desaparece junto. Sua culpa funciona da mesma forma. Ela continua viva dentro de você porque você ainda se identifica fortemente com a versão de si mesmo que cometeu aquele erro. Você se fundiu tanto com aquele dia ruim que esqueceu que você é feito de milhares de outros dias, bons, ruins e comuns. Bruno quase sussurra. Como eu faço para parar de ser aquilo que eu fiz? Você não para de ser. Você integra. O erro agora faz parte da sua história. Mas ele não é toda a sua história. Negar o erro é mentira. Carregá-lo como se fosse sua identidade inteira, isso sim é uma prisão que você mesmo construiu. O homem vira, olha nos olhos dele. Diga-me, Bruno, quem foi realmente punido nesses 3 anos? Bruno sente um nó na garganta. Ele sabe a resposta. Foi ele, só ele. Eles ficam em silêncio por um tempo. O vento balança as folhas prateadas. O homem fala de novo, mais baixo, mais perto. E se eu soltar esse peso e acabar cometendo o mesmo erro outra vez? Essa pergunta já é sinal de que você aprendeu. Quem nunca aprendeu nem se preocupa com isso. O medo de repetir não nasce da culpa, nasce da consciência. Culpa fica olhando para trás e paralisa. Consciência olha para frente e orienta. Você pode carregar a memória como um guia sábio, não como uma corrente pesada. Bruno respira fundo, pela primeira vez em anos, o ar parece chegar até o fundo do peito. Eu ainda preciso pedir desculpas, cara a cara, mesmo que eles não aceitem. Sim, não faça isso pelo resultado que espera. Faça porque é a coisa certa, porque você precisa se ver agindo com integridade novamente, para voltar a confiar em si mesmo. Bruno se levanta. A luz suave do amanhecer banha seu rosto. Ele sente o chão firme sob os pés pela primeira vez em anos. Por que o Senhor parou para falar comigo? O homem sorri, e esse sorriso parece carregar todas as respostas do universo. Porque você parou. Você poderia ter continuado fugindo por muito mais tempo. Mas você parou. E parar
É o começo de toda a verdadeira transformação. Bruno acorda de repente. Mesmo quarto, mesma hora, mesma luz fria do celular. O passado continua exatamente igual. Mas algo fundamental mudou dentro dele. O peso não desapareceu completamente. Mas agora ele sabe que não é ele. É algo que ele carrega, e pela primeira vez, ele percebe que tem a chave para pousar esse peso quando quiser. Ele pega o celular, abre a conversa com um amigo que não fala há 3 anos e digita só uma linha. Eu errei, e eu sinto muito. Não espero que você me perdoe. Só precisava te dizer isso. Ele respira fundo, aperta enviar, e pela primeira vez em 3 anos, fecha os olhos e dorme. Mas essa não é a história toda. Porque quando o sol nasceu de verdade, Bruno fez algo que nem ele esperava. Ele levantou, tomou banho, vestiu a roupa mais simples que tinha e foi até a casa do ex-melhor amigo. Não mandou mensagem avisando, não preparou o discurso, só foi. Quando a porta abriu, o amigo ficou parado, rosto sem expressão. Bruno não desviou o olhar. Eu vim pedir desculpas pessoalmente. Não vim para consertar nada, nem para aliviar minha consciência. Vim porque você merece ouvir isso olhando nos meus olhos. Eu errei feio. Falei coisas que nunca deveriam ter saído da minha boca. E eu carrego isso todo dia desde então. O silêncio que veio em seguida durou quase 1 minuto inteiro. 1 minuto que pareceu uma vida. O amigo baixou a cabeça, depois olhou para cima de novo. Você demorou 3 anos para vir aqui. Eu sei. 3 anos, Bruno. Eu sei. O amigo deu um passo para trás, abriu mais a porta. Entra, a gente precisa conversar, de verdade. E foi ali, naquela sala de estar que Bruno conhecia de cor, que ele entendeu que o perdão não é um momento. É uma porta que você abre, e alguém pode escolher entrar junto com você. Mas isso, meu amigo, é só o começo, porque essa história não termina aqui. O que aprendemos com a história de Bruno e Jesus? Aprendemos que a culpa não é um castigo eterno, mas uma mochila que nós mesmos escolhemos carregar por tempo demais. Bruno passou 3 anos preso a um erro do passado, acreditando que merecia sofrer. Jesus mostrou que o verdadeiro arrependimento não é viver em sofrimento, mas reconhecer o erro, aprender com ele e escolher não deixar que ele destrua o resto da nossa vida. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar a corrente que nós mesmos prendemos no tornozelo. Não é apagar a dor causada, mas decidir que aquela dor não terá mais poder sobre o nosso presente. E o mais importante, o perdão começa dentro de nós. Você não precisa da permissão dos outros para se libertar. A chave sempre esteve na sua mão. Aprendemos também que o erro faz parte da nossa história, mas não é toda a nossa história. Quando nos fundimos com o pior momento da nossa vida, criamos uma prisão. Jesus nos convida a integrar aquele erro, carregá-lo como um guia sábio, não como uma corrente pesada. E acima de tudo, aprendemos que transformação começa no momento em que paramos de fugir. No momento em que Bruno parou, Jesus apareceu. Quando ele decidiu pedir desculpas cara a cara, sem garantia de resultado, a porta que estava fechada há 3 anos se abriu. Hoje, a mensagem é clara. Você não precisa de um jardim milagroso ou de um encontro sobrenatural. Basta parar, olhar para dentro e escolher. O peso que você carrega pode ser pousado. O homem ou a mulher que você foi não precisa definir quem você ainda pode ser. Hoje pode ser o dia em que você finalmente solta. Porque o perdão, assim como a liberdade, é uma escolha diária. E ela sempre começa com uma única decisão honesta. Eu errei, e estou pronto para seguir em frente.